Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos estreando o CIPAcast, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, é a CIPA, tá? Mas o nosso propósito aqui de trazer o CIPAcast é para popularizar esse nosso podcast com o propósito de não somente o profissional da área de segurança estar aqui conosco, de pessoas também da CIPA, gestores, líderes, gerentes, donos de empresa, estar aqui com a gente. Então estamos estreando esse propósito que tem o seu apoio com certeza. Gratidão a todo mundo que está assistindo esse podcast, tá? E hoje, dia 27 de novembro de 2022, às 20 horas 27 minutos, estamos estreando para trazer o quê? Informações. E eu estou trazendo uma série com 5 pessoas, 5 profissionais da área de segurança do trabalho, experientes profissionais, tá? Para que vocês possam conhecê-los, né? E, com certeza, trazer conhecimento. E os nossos patrocinadores, tá? Queria agradecer a todo mundo que está nos apoiando, o pessoal da EQSMS, o pessoal que está nos proporcionando essas camisas, tá? A gente vai estar, no decorrer dos programas, está uniformizado em nome da EQSMS. Quem está com a gente também, o pessoal da Airplan e Ciclobe, gratidão a todo mundo. O pessoal da Cesla, deixa eu ver quem mais, o pessoal da Machado, aí do Mato Grosso, grande abraço, o pessoal da On Safety, o pessoal da construtora Ser Refratários, aqui da cidade de Itaú de Minas, MFA, tá bom? O pessoal da Clínica de Medicina da MFA, Solo Soldas, nosso amigo Everson, também daqui de Itaú de Minas, quem mais está aqui com a gente? É muita gente acompanhando a gente, Vulcamec também está com a gente aqui da cidade de Itaú de Minas, Instituto Querino está com a gente também, Grupo Querino de Paulínia também está aqui com a gente, quem mais está apoiando? O pessoal da Maf Luvas, Marcelo, Henrique, toda a equipe aí, grande abraço a todos, também aqui de Itaú de Minas, pessoal da Stefanelli, pessoal da Quebos Equipamentos. Então, esses são os apoiadores que a gente vai estar jogando na tela no decorrer desse bate-papo. E na estreia não poderia ser diferente, tá? Queria que vocês pudessem conhecer, né, hoje uma pessoa que é referência profissional da minha vida profissional. Quando eu comecei como estagiário na antiga Cimento Itaú, que hoje é Votorantim em Cimentos, fui recepcionado por esse cara que está aqui do meu lado. Pedro Fioravante, mais conhecido como Pedrinho da Segurança. Pega na minha mão. Gratidão, meu irmão. É isso. Queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, um pouquinho do Pedro Fioravante, em poucas palavras. Eu sei que tem muitas palavras para falar de você. Eu estou muito emocionado até de estar aqui contigo. Opa, Paulo, eu te agradeço, né, pela oportunidade. Você me chamava no começo de quê? Magrão. Não mudou muito não, né, Pedro? Não, continua bem magrinho. Só dá uma direcionada no microfone aqui na boca. Assim, isso. melhorou, né? Isso. Certo. Ô, Paulo, primeira coisa, eu sou grato, né, de estar aqui numa data tão especial, né, nós profissionais da área de segurança do trabalho. E Pedro, 58 anos hoje. Tá né? novão ainda. Rato de Votorantim, né? Embora eu tive algumas experiências no grupo CSN, tive experiência na EMS, né? Que é a indústria farmacêutica. Tive experiência também numa mineradora de ouro, né? No Maranhão. Tive experiência também numa empresa de adesivos, né? Vamos falar cola para N processos aí, alemã, né? E também uma vida não só na área de segurança, embora sempre a área de segurança me saltou aos olhos, na área mecânica, na área de produção, suporte técnico e vendas, né? Eu já naveguei bastante aí nesses ramos profissionais, mas a segurança do trabalho ela é uma área que eu sempre sou lembrado, talvez a área de maior sucesso, né? Tá. Você é marido da doutora Rogéria. Isso, um casamento de 37 anos. Minha atual doutora. É isso aí. Um casamento, né, é muito interessante. Muitas vezes nós passamos aí por alguns estados e as perguntas eram até engraçadas. Você é casado só uma vez?
Assim, só uma vez. Mas não, E pretendo morrer casado uma vez só. pai do 2 filhos? 2 filhos, tem 2 filhos, 27 e 13, né? Certo. E estamos agora, depois de andarmos aí por vários estados, até ter uma experiência fora do país, né? De 5 anos no Reino Unido, né? Legal. E Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, né? Algumas fábricas, né? 9 estados. Bastante estados eu já passei, né? E hoje eu estou aqui para a gente estar trocando ideias e também para animar esses profissionais que estão iniciando, estão estudando, estão iniciando, está no processo, né? Que é uma área muito nobre. Muito nobre. É uma área muito nobre, né? É cuidar de vida, né, Pedro? Quando a gente fala de CETEC Segurança, vai muito além de ser o profissional da lei, e sim o profissional que cuida da integridade física dos pais de família, das mães de família, dos filhos que saem para sua casa e voltam. Às vezes vale uma reflexão. Eu trouxe aqui, Pedro, alguns objetos para que a gente possa estar relembrando o nosso passado. Né? Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas situações que com certeza a gente possa estar resgatando as nossas memórias e chamava muita atenção a figura do Pedro nas paradas de forno. Né? As pessoas, às vezes as pessoas que não são manutenções periódicas que aconteciam na Cimento Itaúna, hoje na Votorantim, são paradas de fornos. Revolucionava a cidade, mobilizava a cidade, as empresas, olha, vai ter parada de forno, aquele auê, né? E aí o Pedro com a equipe lá do SESMIT da Votorantim desenvolvia um adesivinho que colocava no capacete do cara, estamos em parada de forno. São memórias que vêm da minha cabeça profissional que muito bacana. Deixa eu só dar mais uma reforçada. O Pedro ele foi uma das primeiras pessoas que me recepcionou quando em 90, eu me formei técnico de segurança, e aí eu bati na porta. Minto, eu estudava em Franca, e o Pedro também fazia técnico em meio ambiente, só que a gente não tinha um contato em ônibus. Você era de um ônibus, eu era de outro em Franca, né? E eu falei, eu queria fazer um trabalho na Votorantim. Entra em contato com o engenheiro de segurança, que era o Carlos. Aí eu peguei o telefone, né? E aí eu liguei para o Carlos, eu queria fazer isso. Falei, não, pode vir fazer um estágio com a gente aqui. Era um trabalho de 1 mês, fiquei 6 meses na Votorantim. E uma das pessoas que me deu mais força, mais energia foi ele. E aí a palavra magrão, né? Todo mundo me conhece como Paulo. A palavra magrão era um carinho que eu recebi. Falava, pô, o cara, né, tá me absorvendo mesmo como profissional. E é um aprendizado gigante. E aí eu queria trazer a figura do Pedro, trazendo essa imagem aqui, ó. Esse objeto aqui. Eu trouxe ele, não é esse objeto na época, ele tinha outra figura, mas eu queria que o Pedro falasse um pouquinho, que na época ele utilizava muito isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho a boa prática de que se utilizava isso no passado. Ele está sem bateria, mas só para a gente poder contar da importância de um equipamento desse da época. Bom, antes mesmo de falar do megafone, eu queria falar o seguinte, a Votorantim sempre foi ouvido dos meus pais, né? Do meu pai, dos meus tios, perdão, que era uma escola. E não deixou de ser. A Votorantim, uma fabricação, para você chegar ao produto final, que é o cimento, você tem N processos, né? Mineração, você tem a parte de fornos, na época tinha caldeiras, né? E assim, é um campo vasto para o profissional de segurança. E nesse período que eu estive aqui na Votorantim, aqui o Paulo Júnior, né, o Magrão, e outros profissionais que até a gente estava conversando antes aqui do podcast, relembrando, são todos profissionais, a gente era muito carinhoso, por quê? Amanhã eu poderia não estar ali, eu poderia estar em outra fábrica, em outro processo, e essas pessoas precisavam saber, né, aprender o máximo para se tornar profissionais melhores que a gente. Eu nunca quis que ninguém fosse igual a mim. Eu sempre trabalhei, sempre um livrão aberto. É assim que faz, nenhum segredo. Ensinando as dificuldades e as facilidades também. Sim. Porque se você tem alguém melhor que você, isso força você também a crescer. Nós sempre pensamos assim. Que legal. E aí, o Paulo lembrou do adesivo. Você imagina uma parada de forno dentro de uma empresa, voltando a um adesivo. Geralmente, uma parada de forno envolvia no mínimo 600 pessoas, né? 2 turnos antigamente. 24 horas rodado. Era.
E ali, todo tipo de risco e possibilidades, né, de falta de controle levar a um acidente existiam. Então, nós estávamos ali com um adesivo. As pessoas, não, dá um para mim, deixa eu pôr no meu capacete. A gente procurava uma forma de motivar as pessoas, que era um momento duro, pesado, de alto risco, a zelarem, né? Sempre era um adesivo educativo. Sim. Pense na sua segurança, você vale mais, né? Sim. Viva. Alguma coisa assim. Sim, E isso era motivacional. E também, o megafone, não, nossa, eu queria ter um desse na época, potente desse aqui. Esse aí... Os megafones antigamente eram aqueles pequenininhos, que você punha a boca e falava assim, olha o bonequinho, você fazia um esforço danado, mas eu tenho certeza que a 6 metros de altura, até mais, as pessoas ouviam. Quando nós começamos com o processo aqui em Itaú de Minas, em especial, a primeira fábrica, nós tínhamos muitos usos e costumes. E nós tínhamos aí um efetivo já com muitos anos de fábrica, pessoal com 20 anos de fábrica, 25 anos de fábrica, mais. Acontece, né? E você ia conversar, não, larga de ser bobo, senhor, estou aqui há tantos anos, nunca aconteceu isso comigo. E a gente precisava colocar em prática os nossos, a gente chamava até de norma, né? Mas são os procedimentos. Sim. E a gente, juntamente com as áreas, desenvolvemos os procedimentos e treinamos as pessoas. E você chegava, muitas pessoas eram resistentes, às vezes estava no andaime, você chegava embaixo, ali, fora da área de isolamento, e falava com a pessoa fazia um símbolo assim, não, estou escutando não, e virava as costas, deixava você trabalhar. E você ficava ali tentando comunicar e não conseguia. Falava, então vamos lá, conseguimos um megafone, conseguimos comprar. Todo mundo primeiro comprar esse megafone foi um desafio, porque o que nós vamos fazer com o megafone dentro da fábrica de cimento? Vai vender verdura, né? Aí amarramos a cordinha no pescoço assim, chega lá, o megafone atrás das costas, fulano, tá escutando não, né? Mais ou menos assim, fulano. A pessoa assustava, né? Assim, porque todo mundo conhecia todo mundo. Você está me escutando? Agora, não, a gente subiu o volume no máximo, está escutando? Agora estou escutando. E a gente passava algumas orientações, muitas vezes até uma paralisação, né? Pessoas numa distância que muitas vezes eu teria que colocar um cinto de segurança, eu teria que ter uma autorização para entrar, eu teria que escalar um andaime para passar uma informação que eles teriam que descer, que o andaime estava irregular. Aí o que nós fazíamos? O megafone foi uma ferramenta interessante. Muito criticado por alguns e aceito por outros, como uma boa ideia. Com certeza. Mas é sempre assim. Você não consegue uma adesão 100%, nós temos que ter essa visão. Por isso que criar uma cultura, até conversava agora há pouco, né, com o nosso amigo Robson. Nos bastidores aqui na técnica, nosso amigo Robson, do Hobbycast. É isso aí, salve, salve galera. E conversando com o Robson, porque falou assim, criar cultura, você inicia um processo de criar uma cultura, mas ele nunca termina, porque ele é contínuo, né? Com certeza. Então, é o ciclo PDCA, né? Planejar, desenvolver, controlar e agir. Né? É isso aí, começa tudo de novo. Com certeza, refaz. Né? Então, essa imagem do megafone, né? Esse é um recurso que utilizávamos anteriormente. Hoje, né? Se você for... Hoje tem a tecnologia a nosso favor, os rádios, né? Hoje tem os WhatsApp que as pessoas têm trabalhado em questão de comunicação, mas que não utiliza dentro das empresas. E outro recurso que eu trouxe aqui, que lembra muito a minha época, eu acho que era quando você era técnico de segurança. Hoje, né? Se você não der um notebook, um tablet, um celular, o cara não consegue nem trabalhar. Hoje o profissional da área de segurança está nesse perfil, né? É verdade. E hoje, antigamente, quando você era técnico de segurança ou que tinha um cargo de gestão, você recebia esse troféu aqui, ó. Aí muitos, o que é isso? Isso é de comer? Não, isso aqui chama prancheta. E a tradicional prancheta de madeira, né? É uma lembrança da minha época de Giáquero, né? Quando eu trabalhei na transportadora Giáquero, né? Com o saudoso senhor Luiz Giáquero, né? Um cara que me ajudou muito, me deu bastante oportunidades, né? E tá aqui, ó, TGL 03, que era a prancheta que eu utilizava no meu dia a dia. E aí, quando você saiu com uma prancheta dessa, né, Pedro? Era uma prancheta para quê? Ou era para fazer uma investigação, ou era para fazer uma inspeção, ou era para encher uma liberação, né? Ou era muitas vezes para você fazer uma investigação de um acidente, de um caso que ocorria, ou de um incidente de alta gravidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de uma prancheta na sua vida profissional.
Olha, eu acho que ela não perdeu o uso ainda. Não? Se você tiver que preencher algum documento na área, que sempre é o ideal, Aham. não é isso? Sim. Eu não consigo fazer, eu tenho um trabalho a ser feito. E daqui eu fecho os olhos, imagino o que eu vou fazer e começo a preencher. Eu não consigo, eu vou ter que usar na área. Mas na época, como você falou, computador, muitas vezes nós tínhamos um computador, era disputado em 8, né? Com disquete, memória curta, né? É um K62 500 MHz. Memória extra curta. O que Não acontecia, cabia nada. o que acontecia, Pedro, o Carlos ele tinha um computador dele, que era do uso exclusivo do Carlos. Um ficava ali na segurança, onde era uma salinha que não era nem onde hoje. Eu não sei onde que é hoje, mas quando eu saí da Votorantim, era ali onde era a sala Nosa. E a sala era uma salinha que ficava bem debaixo do forno 3. É forno Isso, 3 isso, ali, isso. né? E era um K62500. E aí compartilhava esse computador. Era o Marcelino, que era do meio ambiente. Aí tinha você, o Tchãozinho, o Geraldo. Muitas vezes, quando sobrava algum tempinho, que era a hora do almoço, eu ficava sentado no computador fazendo, às vezes, algum trabalho de ergonomia, que na época foi um dos maiores desafios que eu tive. Mas, assim, a prancheta ela foi uma ferramenta de trabalho para gente, né? Isso, a gente tinha a prancheta, uma folha em branco, anotava todas as informações, a interdição tinha que fazer de momento, se fazia, Sim. o que dava para tratar depois, né, para não parar à frente de serviço, a gente tratava ali, mas punha observação para levar em reunião. Então, um instrumento muito útil, né, de observações, né, de registros, de controle. Essa é uma ferramenta que ainda, eu creio que ela não quer um desuso, não. Não, mas tem técnico de segurança, Pedro, que não conhece isso aqui ainda não, tá? Não, né? Não. Se você entregar isso na mão dele, fala, cadê meu tablet? Cadê o meu computador? Não é criticando não, gente. É que isso daqui tem uma extrema importância na memória afetiva de um profissional da área de segurança. Hoje, contabilizando, hoje você deu uma parada, mas eventualmente freelancer você tem feito. Se hoje o Pedro estivesse atuante na área de segurança, estaria com quanto tempo de profissão? Como técnico, vamos Segurança excluir a do trabalho. mecânica, vamos excluir a produção, vamos excluir. Eu estaria com uns 20 anos só de técnico de segurança. Nossa, cara. Né? Efetivamente. Isso, se eu estivesse trabalhando continuamente, tempo, hein, né? Pedro? E tem muito mais por aí, né? Muito. Dá para oferecer mais um Nossa, pouco, né? Esse cara aqui, gente, tem muita bala na agulha, muita bala. Tipo, a gente tava conversando e falou assim, olha, eu falei assim, Pedro, você tá ativa? Não, tô ativa. Eu falei, não, então beleza, a gente vai conversar. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma mensagem que a gente acabou adotando para as nossas canecas, tá? Que a gente vai estar aqui. Eu queria que o Pedro mostrasse a caneca dele em especial. A gente fez isso e ele vai levar isso de presente, tá? É a caneca com o avatar dele, a caricatura dele, tá? E dizendo que ele foi entrevistado aqui pelo podcast. E aqui eu queria trazer uma mensagem, que isso faz parte do outro lado da minha caneca. A minha não tem avatar, a minha não é chique. Tem uma asa de um anjo, tá? Consegue ver, Robson, por aqui? Tranquilo? E essa asa, ela diz o seguinte embaixo: somos todos anjos com uma asa só. E só podemos voar quando abraçados uns aos outros. É uma mensagem do Luciano de Crescenso, tá? E com certeza o que a gente está aqui nesse podcast é dizer que o PJ, ou Paulo, ou Pedro, ou Sebastião, ou Tadeu, ou Paulo Eduardo, ou Valdemir, somos anjos de uma asa só. E a gente precisa juntar as energias para fazer um trabalho de prevenção. Então isso a gente concilia nós aqui do podcast com uma asa só e você na sua casa fazendo segurança e absorvendo informações, tendo a sua asa e colocando isso à tona aí e fazer o trabalho. E aí, Pedro, eu queria trazer... você trouxe alguma lembrança? Sim. Trouxe? Uma ou umas? Umas. Eu sei que ele trouxe várias lembranças e eu tô curioso, eu não vi ainda. Eu sei que fotos, imagens, eu estou pedindo para os meus convidados trazer para a gente poder resgatar essa memória, tá? E eu queria que o Pedro pudesse trazer essas lembranças para a gente poder resgatar esse bate-papo. Eu me lembro de uma das fábricas que eu passei, vou lembrar só a fábrica, né? Nobres. Quando eu cheguei na fábrica de Nobres e foi me entregue um quartinho, né? Que eu me deram a chave, eu abri a porta, eu tinha sido transferido de Corumbá,
Mato Grosso do Sul, Tá. para a fábrica de Nóbrega. Quando eu abro, eu fiquei assim, assustado. Tudo aquilo que as outras fábricas não usaram em 10, 20 anos, eles destinaram para Nobres. Tá. E aquilo não aplicava. Aquilo não aplicava para as pessoas. Aí eu saio na área, né, e vejo gente com capacete verde abacate, cor-de-rosa. Não tinha padrão. Não tinha um padrão. Falei, gente, o que é isso? O que eu vim fazer aqui nessa fábrica? Nossa. A cidade tinha uma rua asfaltada e o desafio, o forno ainda não havia, né, dado startup, se estava preparando. Tinha em torno aí de 500 pessoas de terceiros, fora as pessoas que vieram de outras fábricas, né, para dar o suporte ao startup. E essa fábrica viria a se tornar a fábrica mais moderna do grupo Itaú na época, né, Votorantim, Itaú já nessa transição. Com o sistema de comunicação do forno, dos equipamentos, sistema bem moderno, né, que outras fábricas não tinham, etc. e tal. E segurança foi um momento também de oportunidade. E lá nós desenvolvemos, juntamente com o pessoal de todas as áreas, porque, na realidade, eu não posso, quando eu falo assim, né, eu acuso alguém, eu mostro vários dedos para mim. Sim, é o efeito contrário, né? Quando eu faço isso aqui para mim também, eu desenvolvi, o que eu faço? Aquilo não vai ter repercussão nenhuma, porque vai ficar preso só em mim. Em questão de ego, né? Então, nós desenvolvemos um pequeno livro de bolso chamado Consulte Normas. Como que ele era antes? Você sabe que existe um site hoje, né? Hoje, com a tecnologia, que chama Consulte Norma. Até a gente estava conversando, tipo, qualquer tipo de informação que você queira tinha isso. Mas isso, será que foi absorvido dessa... Eu não sei, porque, na realidade, a gente recebia nas fábricas o chamado IOB, que tinha a parte de legislação trabalhista. Toda vez que mudava alguma coisa na norma, vinha os livros à parte, você só sacava aquilo e substituía o índice e aquelas normas. Falei, nós vamos fazer uma norma, um livrinho de bolso intercambiável, com índice, com as normas, a gente chamava de normas, os procedimentos gerais e os específicos de cada área. Então, qual era o compromisso? Fizemos uma festa, né, numa cipate, entregamos o livrinho, bonitinho demais, o pessoal até beijava o livrinho, porque era muito bonitinho, era uma carteira de trabalho, uma coisa bem fácil de colocar no bolso, para na hora de emergência, né, pesquisar. E aí, nós transformamos, porque anteriormente ficava isso em cada área, na mecânica, na elétrica, na mineração, nos principais pontos ficavam esses procedimentos, mas era um livro gigantesco, né, que era impossível. Então, nós transformamos isso em algo de bolso. Tá? E vamos para uma reunião de CIPA. Né? Então, aí chega a hora da segurança. Eu sempre muito observador. Gente, o profissional de segurança, ele tem que ser observador. Certo? Não é pro mal, não, pro bem. Tá? Porque esse negócio de ficar atrás da coluna, escondido, tirando foto, esse negócio de ficar querendo... Mas a máquina de foto era celular na época? Não, era um CD. Conta isso já era moderno, hein? Conta essa máquina fotográfica do jeito que era, Pedro. Antigamente tinha os primeiros da fábrica, isso era muito ruim. Por quê? Era com filme, tinha que mandar revelar, tinha que passar por um processo, pedir, aquilo demorava demais. Então, só era fotografado aquilo que era crítico. Sim. Tipo, perderam o seu controle de alguma coisa, um acidente com danos materiais, ou o pessoal tal, aí se fotografava. Mas depois veio a evolução, né? Nós vamos falar nessa aí, daqui a pouco nós vamos falar da... Conta a evolução depois. É a Sony com CD, né? Não, disquete. CD disquete, CD. CD é muito mais moderno, né? Aí essa era melhor, porque a gente já tinha as fotos disponíveis, né? Tal. Mas beleza, mas você tirava 1, 2 fotos, o disquete estava cheio já. Bom, e aí voltando à reunião da CIP, nós estamos na reunião, observei que muitas das pessoas que fizeram compromisso, porque é o seguinte, segurança tem que ser cobrado linear, mas tem que ser plantada ou implantada do topo para a base, certo? Sim. E a gente tem que acreditar nisso. Então, chego lá, observo que várias lideranças, pessoal da CIPA também, mas principalmente as lideranças, gerentes, coordenadores, supervisores, não importava o livro.
E aí, quando me deram o momento de falar, eu falei assim, eu queria só fazer uma pergunta antes da gente prosseguir, né, na estatística e tal. Quem está com o consulting norma na mão, enfia a mão no seu bolso, tira e levanta para mim ver. Ai. E grande parte das pessoas, inclusive o responsável pela empresa na época, não estava. Ai. E ele não deixou eu falar. Ele assumiu, ele palavra. levantou, pediu para mim ficar, ele falou para mim que já tinha entendido o recado. Era o gerente da fábrica. Ele era o maior responsável por manter os programas e pela segurança de cada pessoa dentro da fábrica. E que ele havia comprado a ideia, ele havia me dado condições de desenvolver juntamente com o time aquilo, e ele não estava usando. E ele falou que daquele dia em diante ele ia usar e ia cobrar. Então, muitas vezes, ser observador, ele dá bons resultados. Sim. E você tem que lembrar que aquela pessoa que está ali à sua frente, se ela não sabe hoje, existe um curso anteriormente que fala se o aprendiz não aprendeu porque o instrutor não soube ensinar. É verdade também, eu acredito nisso, mas tem muita gente que não quer praticar. Também. Então, o grande desafio nosso hoje, nós temos que vender ideias. Se você vender ideias, é isso que nós, ao longo da carreira, ao longo dos desafios, a gente sempre tentou, eu e as pessoas que estavam comigo, me contagiava, eu contagiava essas pessoas, porque somos... Não há uma pessoa, há várias pessoas, né? E nós temos que fazer isso. E lembrando que quando você vai cobrar segurança nas áreas, aqui é o diretor, aqui é o superintendente, é o proprietário, e aqui é o cargo mais simples. Nós vamos fazer isso aqui, a cobrança tem que ser igual, linear. Agora, quando nós vamos plantar, se ela começar da base para cima, ela não vai. Ela tem que começar de cima para baixo. E precisa dos profissionais de segurança, né? Que são os animadores. São as pessoas que vão levar a ideia. Condutores, né? Vão ajustar aquilo que precisa ser ajustado e pôr em prática. E é interessante, Pedro, a questão de você colocar isso de forma linear, equilibrada e padronizada, que onde, da forma que você aborde um superintendente, o dono da empresa e um cara de um cargo inferior, ou um cargo de menor proporção, que existe a forma de você abordar um superintendente, diretor e gerente, falando de segurança, que é diferente você chegar num cara olha, tá vendo? O dono da empresa é o seguinte, se você continuar não sendo exemplo, a chance de você pagar por isso, valor de indenização, de perda de pessoa e tudo isso, é um valor X. Então, muitas vezes você conduz a segurança, às vezes de uma forma até agressiva financeiramente. Que se eu chegar nisso, chegar no cara do chão de fábrica, chão de fábrica eu acho que é um termo popular, né? É isso se aí. chegar e falar para ele assim, olha, você precisa usar o óculos porque você precisa enxergar o seu filho quando você voltar para casa. Você está falando de segurança de uma forma equilibrada em linguagens diferentes, né? Existe a situação que eu preciso ser gritante de mostrar valores, de mostrar números, mostrar estatística. Como que se eu fiz usar esse mesmo padrão para o cara do chão de fábrica, não convence nada, né? Paulo, é inadmissível uma pessoa sair de casa, levanta, se organiza, uns tomam banho, outros não. Uns põem a roupa de ontem, outros não, põem limpinha. Uns passam desodorante, outros não. Isso são coisas pessoais. Sim. Mas todas as pessoas que levantaram, seja para pegar um metrô, um ônibus, que for um helicóptero, né? Um diretor, sei lá. Todos têm o mesmo objetivo, ir ao trabalho. A partir do momento que eles entram dentro de uma empresa e saem de lá mortos, sequelados física ou psiquicamente, eu acho que o trabalho não vale a pena. Então, nós precisamos entender isso. O que é mais difícil, muitas vezes, colocar na cabeça das pessoas, independente do nível, é que o ambiente de trabalho ele tem que ser seguro em todas as situações. Né? É inadmissível. Quantas pessoas que você já viu não voltar para casa? Você já ouviu, você já leu. Eu tive um primo, Luciano Garrancho. Então. Ele foi uma pessoa que saiu da sua casa para trabalhar, deixou a sua mãe e seu pai, namorada na época, com seus 18 anos, começo de carreira, recém-formado técnico de segurança, muitos vão conhecê-lo, lembrar dele, e voltou para casa dentro de uma caixa fechada.
E hoje a família é uma família. A mãe passou um mal muito grande, quem vivenciou isso e toda a família Garranche. Cara, foi uma situação que marcou. Tanto quanto que foi um dos meus agentes incentivadores de eu fazer segurança. Porque eu fazia eletrotécnica. Eu era aluno de eletrotécnica. E quando você falou de exemplo, né, de trazer exemplo, eu não sei se a gente pode falar o nome desse gerente, você acha que vale a pena? Do gerente da... Sim. Ele era exemplo na Votorantim, que todas as aberturas, você vai lembrar que todas as aberturas de CIPA, reunião de CIPA, ele fazia as aberturas e ele estava lá sentado na mesa com os cipeiros, presidente, secretária. Na época, eu lembro muito da Andréia, que era a secretária da CIPA na época, que ela que anunciava a ata, lia a ata, depois ele vinha fazer a abertura, depois... Cara, e era uma reunião de CIPA que não era só para cipeiro, ela abria para a empresa inteira. Tipo, os terceirizados iam para essas reuniões. Eu não digo terceirizado técnico. E é o funcionário que poderia ir lá, participava daquela reunião, falava de incidente, de acidente. Corumbá, eles tinham um mascote. Quando era a reunião da CIPA, eles fizeram um jacaré, porque o Pantanal, né? Ah, tá. Fizeram um jacaré com chapéu, com um capacete, com o símbolozinho da CIPA, e eles abria a reunião com a mascote. Nossa. Era um quadro com um jacaré, assim, né, desenhado e tal. Era muito interessante. O saudoso Tarcísio, do NOSA. Certo. Tarcizinho. Tarcizinho. É. Nossa, aquele ali foi um professor. Um professor Mais de uma verdade. conquista, 5 estrelas. Foi uma 5 estrelas na O época difícil, do NOSA. conquistar, existe a possibilidade, mas uma vez conquistado, o desafio é mantê-la, né? Ele trouxe um mascote para Votorantim nessa época do Eu NOSA, lembro. né? Ele Ele desenvolveu com um pedestal de madeirinha, né? Ele trouxe algumas ideias. E ele veio, ele tem uma pisadinha em Corumbá. Ele deve ter absorvido. Sim, na Votorantim, né, toda. Eu penso assim que essas pessoas nunca vão sair das nossas memórias. Não. Se hoje nós somos uma pequena referência para alguém, é porque alguém foi alguma referência para nós. Saudoso Não é isso? Geraldo, né? Isso, o Geraldo Tec Saudoso Segurança Geraldo, Tec Segurança. Uma pessoa que agregou muito pra gente. Né? contribuiu muito. Muito. Tinha um conhecimento muito bom, né? Era um cara que me ajudou muito. Eu lembro que os processos de CIPA que acontecia na Votorantim. Ô Magrão, vem cá, você vai ser testemunha aqui da apuração dos votos. Aí ia eu lá ajudar, sem conhecimento nenhum, estava ali só de corpo presente, absorvendo tudo aquilo. E eu lembro de uma cena que aconteceu, acho que você não vai lembrar. Na época, a Votorantim, ela tinha... Qual o carro pool que a gente tinha na Votorantim? Era um golzinho quadrado, né? E aí juntou uma galera dentro desse golzinho quadrado e foi lá para a FISP, lá em São Paulo, para fazer um bate-volta na FISP. Aí foi Geraldo, Tiãozinho... eu não vou lembrar de... Você... Tarcísio e eu. Dentro Não pode, porque tem 6, só tem 5 então, de segurança. Então não tinha um Tarcísio, não. Não tinha um Tarcísio. O Tarcísio não é o Tarcizinho, era um outro Magrão, Tarcísio. não me faz, como diz o nordestino, não me faz te pegar nojo, né? Não, o que aconteceu... Mas, assim, é que eu falei o carro antes, mas poderia ser uma espinha, Eu tô contando aqui, ué. Uma Meriva, né? Tem 5 de segurança. Já tava no 6, agora mesmo fala 7 aqui, ué. Às vezes alguém foi no colo. Um podcast de segurança, incentivando a coisa errada, pega mal, né, gente? É isso aí, ó, equívoco meu. Dá pra cortar isso? Não, né? Pode seguir, não tem problema, não. E aí eu queria, Pedro, que você trouxesse algum objeto de lembrança do passado. Eu vi que você trouxe alguma coisa. Você trouxe um colete? Eu trouxe, só que tá na mochila, né? Tá. Você pega para nós, Robson? Isso. Essa daqui. Um colete, pode olhar aí. Tem um coletinho verde aí, Robson? Eu tô pedindo para que o pessoal... Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história desse colete também. Olha, tem coisas que não está no podcast. Exemplo, o retroprojetor. Não tá. Não, o retroprojetor parecia o ET. Parecia o ET. Você tinha que pegar as canetinhas específicas, pegar aquela lâmina transparente, você tinha que fazer uns desenhos, poses de observação e tal. Manual, e você colocava ali e apresentava. Mas antes disso ainda, nós tínhamos o projetor de slides.
que era aquele que você apertava o botãozinho, tchac, tchac, saia, Ah, né? tá. Você olhava ele, você via, era positivo, né? Sim. Aquilo ali, quando eu fui apresentar lá em Corumbá, eu tinha meu chefe, chamava Arnaldo Milan, Tá. e ele estava me desenvolvendo, treinando, e ele me deu uma palestra que era para toda a fábrica e familiares, né? Porque o número de acidentes no lar era altíssimo. Então nós estávamos tentando fazer um trabalho, um café legal, estava tentando fazer algo que viesse também envolver os familiares. As crianças são fantásticas. Papai, olha isso, pai, eu sinto, pai, você esqueceu isso, tal. E a gente fazendo esse trabalho, por final o Arnaldo chegou, falou: deixa eu passar agora, calma, que você está transpirando. E eu pegava o braço, quando eu ia passar o slide, era só um botãozinho, era só fazer isso, né, com o dedo. Eu fazia assim, ó. Final, parecia que eu estava tão tenso que eu estava na primeira apresentação. Tinha um diretor sentado lá, Hernani Mônaco, tinha outras pessoas, mas eu estava tenso, é o aprendizado, né? Sim. E entre muitos objetos, né, muitas coisas, o Consult Norma, eu me esqueci realmente, mas eu tenho ele em casa. Nossa, que legal. Esse aqui, me perdoe, Votorantim, né, que ele acabou ficando comigo, geralmente a gente devolve tudo, ele é o... Então deixa eu pedir desculpa também para a Giáquero, porque também isso aqui era da Giáquero. E aí acabei trazendo, mas se vocês quiserem eu devolvo, tá? Esse coletinho aqui a gente colocava, né, sobre o uniforme, Tá. escrito Gana, tem uma bandeira do Brasil aqui, e escrito Votorantim, né? O Se a gente símbolo da Votorantim. olhar aqui. Qual que era a ideia? Refletivo, né? Olha. Nossa. E essa época era? Essa época já é uma época que eu estava trabalhando, não era técnico de segurança, mas eu era chefe de produção Tá. na fábrica de São Luís e Corumbá também, que eu fui transferido para São Luís no Maranhão, mas esse coletinho foi comigo. Nós tínhamos uma vez por semana, eu como líder, chefe de produção, eu agregava pessoas de outras áreas, eu convidava anteriormente, me programava e nós saímos na área, salvo alguma situação crítica que cabe paralisação, orientação imediata, tudo aquilo que era leve, nós relatávamos para tratar depois. Tá. Né? Então, eu penso que era um compromisso, mesmo eu não sendo profissional de segurança, eu como chefe de produção, eu tinha o compromisso de estar uma vez, no mínimo, né? Fora as reuniões de CIPA, fora as paradas de moagem, de forno, etc. Tal, eu tinha que, eu não precisava aguardar ser cobrado. Eu me programava e tinha um compromisso com a segurança. Eu fazia, depois eu finalizava, preenchia tudo que tinha que preencher, né, relatava as pessoas, eu ia até a segurança e entregava na mão deles: olha, isso aqui cabe, cuidado, já tratei assim, tratei assado, esse aqui eu vou precisar de sua ajuda, e a gente fazia isso. Por quê? Como eu falei, segurança não é um problema, segurança é um benefício. E é um benefício de todos. Não é o benefício do João, do Antônio, não, de todos. Seja terceiro, seja próprio, seja acionista que está ali naquele dia, segurança é benefício de todos. Sim. E vale lembrar que é inadmissível, inaceitável você, como profissional da área de segurança, você sair do seu escritório, da sua zona de conforto, da sua empresa, para avisar uma família que aquele ente querido, aquele pai, ele não vai voltar para casa. Então é isso que a gente acaba trazendo para as pessoas e é algo complicado. E eu queria, Pedro, antigamente, hoje, tem também, isso é um status que a gente está tendo como profissional da área de segurança hoje. É um notebook, é um celular de última geração, um iPhone 13, um tablet, um carro. E aí eu queria que você contasse os meios de locomoção que vocês tinham dentro da Votorantim Cimentos. Bom, a bicicleta, né? Era a... Como é que é? Top, né? Era o top. Top dos 10, né? Ela era a primeira, melhor, né? A bicicleta, Quem né? andava de bicicleta eram os chefão, eram os técnicos de segurança. Isso, além de ser... quando é tudo pavimentado, isso facilita, né? Sim. E nós temos também o quê? Um exercício, querendo ou não, um exercício Muito físico. bom. Tentamos também um quadriciclo. Tá. Certo? Uma certa época, né? Foi. Dentro da fábrica e tal, era legal porque os mecânicos poderiam... a fábrica, tem fábricas que são grandes, tal de Minas é uma delas. Sim. Então, a distância de percorrer é longa, facilitaria, né? Mas, na época,
se você não tivesse uma bicicleta, para você sair debaixo do ali na nosso QG, Forno 3, até a hidratação de cal, em torno de 10 a 15 minutos caminhando. 15 minutos. Né? Lógico, tinha área que eu não podia caminhar, que era a mina e tal, isso aí eu não podia fazer isso. Mas era uma distância, né? E quando isso acontecia era muito de não ter bicicleta. Porque às vezes o que acontecia? Tinha um pneu furado, a pessoa não tinha passado para reparar ainda e tal, e você tinha que caminhar. Mas a bicicleta era assim, fantástica, naquelas monaretas, certo? Sem marcha, né? Diretão ali, o motor, né, de um cavalo só, né? Só o cavalo em cima da bicicleta, né? Era muito bom. E era aquela bicicleta que as pessoas... Pode pesquisar depois no Google, para as pessoas que não conhecem. Era aquela bicicleta que hoje, antigamente, as padarias utilizavam, os mercados utilizavam, que ela tinha tipo um suporte para você colocar um recurso na frente, né? Isso. E uma coisa importante, né? Às vezes o cara... Nossa, acho que é a cargueira, né? Era a cargueira. E o importante era que tinha procedimento de como andar de bicicleta. Sim, na porque até Votorantim. então alguém de vez em quando dava umas escorregadas, dava umas raladas, né? Tinha que checar o freio, o pneu tá calibrado, né? Tá tudo certo, corrente tá no lugar, não tá frouxa ali, né? E vai. E quando eu entrei na Votorantim e o trabalho que eu fiz de ergonomia, análise ergonômica, quem tá me ligando é o Tchãozinho, ó. Tchãozinho, daqui a pouquinho eu te ligo. E a questão era que eu fui fazer um trabalho de análise ergonômica, né? Que antigamente era relatório, laudo ergonômico, que é errado, né? O certo é análise. E aí eu chegava na ensacadeira com os meninos lá, eu chegava no auge, cara. Chegava com a minha prancheta cheia de papel branco. Eu chegava com a minha bicicleta, pedalando bonito. Chegava com a minha máquina com disquete, com 4 disquetes dentro do bolso, porque um só cabia 12 fotos. E hoje, com o celular, você consegue tirar 100, 200, 300 fotos, se precisar for, né? Mas a gente faz uns comparativos de antes e depois. Eu acredito até o pessoal que está recém-formado, e eles não têm a noção de como foi um histórico, né? E a bicicleta é o quê? 30, 40 anos atrás? Ah, não tem isso tudo, não. Tem não, né? Não, a bicicleta, como se diz, eu creio que até hoje ela é útil, né? Sim. Isso é muito bom. E a questão até de exercício físico Não, também, né, o que era difícil da bicicleta é quando você tinha feito... Você estava cansado, estava na hora de ir embora, já estava nos horários, você tinha que voltar à base, você saiu, alguém pegou sua bicicleta emprestada. Ai. Principalmente você, que aí, na época da Votorantim, você era o quê? Você era forno? Forno, Você era forno e mineração, multidisciplinar. Cal e calcário, nós né? revezávamos, né? Tá, de ali. De tempos em tempos a gente revezava, né? Entendi. Isso é muito importante. Muito bacana. Daqui a pouquinho nós tem ele aqui nos estúdios, lá quem está ali fora. Sebastião, muito bom. Guerreiro de profissão, né, Sebastião? Esse tem história, hein? Esse tem. Ô, Paulo, sabe uma coisa que eu queria, só para, talvez já esteja na hora de finalizar, mas relatar aqui? Todo programa, que seja, por mais simples que seja dentro de uma empresa, motivacional, ou seja... Um programinha 5S que acha alguma coisa básica dentro da empresa, nós temos que ter muito cuidado na hora que nós vamos implantar. E quem é responsável em disseminar isso, treinamento, ou que vai acompanhar, tem que estar muito preparado. Eu me lembro de uma situação que ocorreu quando nós fomos implantar a famosa orientação de segurança, que era muito simples. Qual que era o objetivo? O nome da pessoa inicialmente aparecia, mas era como se não aparecesse, tinha que ser impessoal. Tá. Importante era o ato ali, a orientação que eu fiz. E naquele momento ali, naquela situação de trabalho, algo a gente chamava de momento mágico. A pessoa estava para passar por uma situação, se ferir, ou danificar alguma coisa. Fulano, a pessoa parava. Automaticamente, eu fazia a orientação e o dano material ou um possível acidente foi o quê? Estancado ali, naquele momento. Então, eu preenchia para efeitos estatísticos. E quando chega na fábrica de Corumbá, nós fizemos lá, fizemos a implantação, tudo certinho, né? Sempre tinha um café gostoso, que gente?
a gente tem que ser alegre. Sim. Né? Não adianta chegar lá e, tem que ter um café, tem que ter um refrigerante, um sanduíche, um salgadinho, né? Muito bom. Para comemorar, né? Sim. E logo na primeira semana, um chefe, que a gente tinha um tal de chefe de seção, que era um cara que era quase gerente. Tinha os supervisores abaixo dele, ele tinha 3, 4 supervisores sob o comando dele. Ele pega para fazer a análise dos procedimentos, para analisar o que tinha acontecido lá na área dele, e ele pega lá e vê que uma pessoa estava com a lixadeira, estava sem o protetor facial. Estava com o óculos, mas sem o protetor facial. O que ele fez? Deu 3 dias de gancho. Nossa. Ou seja, suspendeu o trabalho a pessoa 3 dias. Naquela hora, ele matou o programa. Uhum. Olha, vou te falar, nós demoramos ainda uns 2 anos e meio, 3 anos para poder, como se diz, colocar isso a funcionar de volta. Então, é muito importante, os atos nossos, é muito importante. Saber o que nós estamos fazendo. E é, Obrigado, o que a gente fala, Pedro, é o seguinte, não somos profissionais, às vezes o cara fala assim, poxa, vai lá, chama a atenção do meu funcionário que ele está fazendo coisa errada. Não. É inadmissível, é inaceitável. Mais uma vez a gente usa essas duas palavras e a gente deve usar por diversas vezes na nossa... Porque você vai admitir uma outra pessoa vir querer educar o seu filho? Eu não. Começamos em casa, né? A gente precisa ser o exemplo. Porque se eu tenho um funcionário que ele está debaixo, vamos chamar, debaixo do meu guarda-chuva, do meu respaldo ali de orientação e de cuidado, não sou eu que vou chamar a atenção dele. Quem tem que chamar a atenção é você. É isso aí. Então, de que forma o que ele fez de errado? Ele fez isso, Pedro. Tá bom, segue essa linha aqui, ó. Com certeza você vai somar, ele vai fazer parte. Eu tinha um chefe, né? E ele era um cara extremamente educado e um cara muito ativo. Ele falava assim, ensina as pessoas a conscientizar. Não seja um agente conscientizador, porque a gente já está isso já faz parte do nosso ciclo. Eu narrei o caso para você na EMS, né? Ela era uma diretora de RH, ela já tinha passado pelo treinamento base de segurança. Sim. E eu estou passando, já longe da situação, algumas mulheres descendo a escada sem usar o corrimão, uma escada íngreme, e ela fala assim para mim, você não viu? Eu falei, não, eu estava passando e eu já estava à frente, não vi. Mas você tinha que chamar a atenção dela. Eu falei, mas eu não vi. Uma pergunta, o que você fez? Ela pegou, ficou muda, né? Indagou, começou a rir. Deveria eu ter feito, né? Eu deveria ter feito, né, Pedro? Falei, então você está aprendendo, né? Muito e daí, em frente, né, daí em diante, ela se tornou uma pessoa extremamente comprometida em dar suporte à área de segurança. Até então, porque ela tinha notícia de todas as ocorrências, porque ela era RH. Ela sabia quem estava afastado. Aí você pegava a lista lá, tinha 5.000 funcionários, você pegava a lista, nossa, 103 afastados, tantos por acidente, tantos por doença, tantos por... Nossa. É muita gente afastada. Isso realmente, por isso que segurança vale a pena. Isso é caro para a empresa. Sim. Certo? Então, as pessoas dentro da empresa satisfeitas, não vou nem falar feliz, satisfeitas com o trabalho, seguras, tem voz para falar, está errado isso aqui, as pessoas corrigem, né? Isso para a empresa, psicologicamente legal, está todo mundo bem, um respeita o outro, não tem bullying, né, no trabalho, não tem isso. Isso é legal. Isso é um ambiente o quê? Dizem que é utópico isso, mas eu creio que é próximo do possível. Não, e eu acredito também, tem empresas aí, cara, que tem uma liberdade de expressão, de suporte muito grande. Se as coisas, os números são gritantes. A cada 48 minutos morrer uma pessoa em acidentes no trabalho no mundo, é muita gente morrendo. No Brasil, a cada 3 horas e 47 minutos morrendo pessoa em acidente no trabalho, é muita gente morrendo. São números assim assustadores, gritantes. Né? Imagina nós aqui na sala. Eu já cheguei 1 hora mais cedo, né? 1 hora antecipada, mais 1 hora agora. Tá faltando quantos minutos para um de nós aqui morrermos?
É difícil, né? E no Você Brasil- pensar e nisso? No Brasil já morreram 3. Vamos morrer de outras coisas, né, Sebastião? Robson e Magrão, vamos morrer de outra coisa. Vamos morrer de outra coisa. Vamos Vamos morrer morrer, naturalmente, né? Com os nossos 98 anos. Vamos morrer na redinha, né? Bom demais. Ar-condicionado, pescando, né, Tchãozinho? Fazendo Isso. alguma coisa que gosta, né? Ou rezando também, né? Às vezes cada um orando, né? Tem ué. muita coisa para fazer, tem coisas gente. boas pra ser Nossa, comendo, Agora, né? no acidente de Passeando. trabalho, Não, é acidente inadmissível que não. eu falei. Uma pessoa sair de casa, chegar ao trabalho e não voltar para casa, isso é uma coisa muito assim, brusca, né? É uma coisa muito assim, é inadmissível isso. A sua filha não quer ouvir isso, o seu filho não quer ouvir isso, o seu sobrinho não quer ver isso, sua mãe não quer receber essa notícia e você não deve querer dar essa notícia. Paulo, por incrível que pareça, eu já estive eu fiz um estágio nas Centrais Elétricas de Goiás, em Goiânia, quando eu estava fazendo o segurança trabalho técnico lá, Aham. e eu tive 6 meses de estágio nas Centrais Elétricas de Goiás. Tá. E alta tensão. Vixe, E eu tive a oportunidade, ou pesar, eu acho que pesar, pesar. de estar junto com assistente social, engenheiro de segurança, levando a notícia que era uma pessoa casada para a esposa, que o marido tinha falecido. Eu não desejo isso para ninguém. Eu tive uma experiência negativa do cara que perdeu o braço numa máquina, chegou em casa e recepcionado pela filha e pelo filho, pela filha e pela esposa, a esposa chorando na recepção de ver o marido com o braço amputado, e a filha deu 2 passos para trás e falou assim: esse não é meu pai, esse é um monstro. Esse monstro comeu o braço do meu pai. É isso aí. Cara, eu chorei muito. Eu fiquei com aquela mensagem na minha cabeça e eu falei assim, olha, é inaceitável você entregar um trabalhador. Às vezes é melhor você, olha, dá uma parada, vai beber uma água, vai para sua casa, vai descansar, do que você dar essa notícia. E o cara, ele fica sensível. Cara. Agora, Paulo, uma coisa importantíssima, uma mensagem para todos nós, profissionais. Isso não nos exime de nossa responsabilidade, mas anteriormente, quando começamos, o Sebastião sabe disso, os outros profissionais, né? Não que nós somos velhos, nós somos experientes. E temos muito para dar ainda. Muito, não, tem muita bala na agulha, velho. Antigamente, existia uma pressãozinha, uma teoria, que se alguém viesse a sofrer um acidente, não importa se faleceu ou não, a fatalidade, como foi, quem era responsável era o técnico de segurança. E isso veio ao longo, assim, muito rápido, foi clarificado que quem é responsável, certo? Além da própria pessoa, hoje, porque é treinada, é desenvolvida, é dado condições, é o gestor, né? Por isso que o gestor tem que ser amigo, certo? Andar do lado aqui, ó. Segurança tem que ser, além dele ser especialista em laboratório, além de ser especialista em transformador, além de ser especialista disso, e ele tem um time que trabalha com ele, na qual ele é responsável. Ele tem que ser especialista em saúde, segurança e meio ambiente. E é importante, às vezes fala, a qualidade, o meio ambiente, RH, manutenção, engenharia, eles têm que andar para frente para desenvolver as coisas ou andar atrás depois da segurança? Prioridade é o quê, gente? É andar juntos. É isso aí. Andar Não tem. Teve épocas, na épocas que segurança era mais importante. Depois. Bom, a produção sempre foi mais importante, Sim, né? lógico, mas aí teve uma tragia. época que a segurança. Mentalidades. A segurança é mais importante que a produção. Tá bom, se a gente não produz, a gente fecha a fábrica, não tem segurança. Então, são os pilares de sustentação, né? Sim. Você vai lá levantando cada pilar. Pilar financeiro, pilar produção, pilar SSMA. WCM tá. muito isso. Aí né, você vem e coloca o teto, né? Sim. Aí você tem o quê? A realização, né? Você e tem a sustentação por baixo de tudo isso. É isso aí. Pedro, a gente tem conversa para mais umas 10 horas. Eu acho que você não tem tempo, eu acho que a gente não vai ter energia para isso, mas a gente vai ter outras temporadas e vai ser muito bom tê-lo aqui para a gente bater esse papo. Cara, não é somente gratificante, é emocionante, é eu resgatar toda a minha memória de alguns 20 anos e pouco para trás, né? Isso, acho que o nosso primeiro contato, se não foi em 98, foi em 97.
Então, se o pessoal quiser fazer conta que senão mostra. Conta os cabelos brancos. Aí, ó. Aí também, ó. Eu dou uma rapada. Esse negócio de cabelo branco tá complicado aqui. Tem Tem umas pessoas que tá da meia idade, o cabelo, ao invés de ficar. Ele não tá ficando branco, ele tá escurecendo, não, mas isso é charme, meu amigo. Isso aí tem orientação da esposa. Isso tem orientação de esposa, não é? É o QI, né? Não, a esposa que mandou. O QM, quem manda, né? É isso aí. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Queria agradecer ao pessoal da QSMS, Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança. Não deve restringir ao trabalho. Precisamos viver esses conceitos em nosso dia a dia. E não por obrigação, mas de forma leve, divertida e que nos faça pensar sobre a forma de planejar e fazer as coisas. Esse é o pessoal da EQSMS que está com a gente aqui. Pessoal da Airplan e Ciclobe. A Airplan é uma empresa de tecnologia. Conheci eles na feira de segurança, tá? Em gestão de SSMAQ, tá? A Ciclobe é uma plataforma digital especializada que está com a gente. Pessoal da Cesla, tá? O Edmar é da Airplan, Vitor Costa é da EQSMS, o pessoal da Cesla, meu amigo, Cesla é uma plataforma da Safety, do meu amigo Kleber, para a indústria 4.0 com foco na gestão de alto risco, desenvolvido por um time de engenharia de risco com mais de 20 anos. Machado, e o meu amigo Fagner Machado, lá do Mato Grosso, está nos apoiando nessa empreitada aqui do podcast. Machado é da Assessoria em Segurança do Trabalho, representada de forma estadual no Congresso Nacional com o E-Social. O Referência Estadual de Higiene Ocupacional, Treinamento, Saúde, o pessoal da Machado Assessoria e Consultoria. O pessoal da OnSafety também está com a gente. Meu amigo aqui da OnSafety desenvolve a tecnologia Renan. Desenvolve tecnologia para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável por meio de um aplicativo entregando soluções que promovem a cultura do compliance na SST. O pessoal da consultora SER está com a gente também, daqui da cidade de Itaú de Minas, tá? O nosso amigo Rogério, o coordenador de segurança, o Paulo. E a SER é uma empresa especializada na manutenção de refratários, com mais de 36 anos de atuação no mercado, representando serviços para atividades industriais. O pessoal da MFA, Clínica de Medicina e Segurança do Trabalho, realizando exames admissionais periódicos. Solusolda, a Solusolda é uma empresa especializada em serviço de caldeiraria e manutenção mecânica industrial, tá? O pessoal da Solusolda, o pessoal da Vulcamec, né? Fernando, engenheiro de segurança, o Evandro, proprietário da Vulcamec. Desde sua fundação em 2004, a Vulcamec trabalha em forma de sólida e técnica em segmento de transporte contínuo por correia transportadora, hoje contando com profissionais altamente qualificados e capacitados para atender e construir relacionamento. Instituto Querino, uma empresa do Grupo Querino focada em formações complementares para público de saúde e segurança do trabalho. Hoje, amigos do SST, qual é a sua capacitação humana? Instituto Querino está com a gente aqui. Grupo Querino é o grupo há mais de 15 anos trabalhando para formar pessoas num grupo seguro. Somos especialistas em contratos corporativos e referência quanto a assuntos de treinamento de norma. Pessoal da Marfiluva, Marcelo, Henrique, todo o pessoal aí, fundada desde 88 na cidade de Itaú de Minas, da empresa Marfiluvas, hoje situada ali no Secoi, antiga Votorantim Cimento, antiga Cimento Itaú, né? Desenvolve soluções que garantem a segurança individual no ambiente de trabalho, né? O pessoal da Stefanelli, uma consultoria que tem aqui em Itaú de Minas, consultoria, treinamento e social, tá? O pessoal da Stefanelli com a gente. O pessoal da Quebos equipamentos detectores na parte de emergência, de sinistro. O pessoal da Quebos está com a gente aqui nessa empreitada da primeira temporada do podcast. Pedro, missão dada, a missão foi cumprida. No momento que eu escolhi as pessoas para estar comigo nessa temporada, eu pensei nas pessoas que fizeram parte da minha vida profissional. Começamos, pensei sem pesquisar ninguém, porque eu não poderia deixar as pessoas escolherem por essa empreitada. Primeiro, veio as 2 pessoas que fizeram parte. Melhor, vieram 3 pessoas, só que o saudoso Geraldo, não pôde, de corpo presente, não estaria aqui com a gente.
Mas fica aqui a nossa homenagem para a família dele e para ele também, que foi uma pessoa que somou dentro da minha vida. Eu tentei falar com o Carlos, que era o engenheiro de segurança, eu não consegui falar com ele, nem achei ele deve estar enfurnado em alguma mineração aí por aí, ou se não estiver deitado numa rede de boa também, né? E essas 3 pessoas eu consegui trazer o Tchãozinho, que ele vai estar num programa com a gente aqui também, você, e aí uma pessoa que me deu muito suporte na minha vida profissional, que foi uma referência, que foi um dos pioneiros de Tecsegurança das empreiteiras, que foi o Tadeu Barbosa, né? Ele vai estar num programa com a gente também nessa temporada, onde eu quis trazer também a geração por geração. Hoje ele está desligado, ele está aposentado, está curtindo agora a aposentadoria dele, com a família, com a esposa, com os netos. E aí eu quis trazer o filho dele, que hoje está seguindo carreira, que é um exemplo do pai. E eu vou trazer também um cara que está comigo, que é o Valdemir de Souza. Conhece ele? Por nome? Alguém conhece Valdemir de Souza? Não, eu conheço o Valdemir, mas... Aí eu vou falar para você, o apelido dele você já vai entender quem é. Tuxinha. Eu conheço o Tuxinha. É o Tuxinha. Eu vi o Tuxinha. Então o Tuxinha, ele foi uma das pessoas que estudou comigo, né? A gente compartilhava cachorro-quente, porque na época a gente ganhava pouco, não dava nem para comer um cachorro-quente. A gente pegava um cachorro-quente grande, cortava no meio, cada um dava 2 conto, 2,50 e... lá o que tinha lá. Tem que cortar no meio. Tinha que cortar, não dava para comer sozinho. E aí, essa foi a empreitada da temporada desse podcast do CipaCast, que ele tem como potencial hoje estar efetivamente valorizando as vidas, valorizando o profissional da área de segurança e trazendo conceitos de valor, porque é isso que a gente precisa. Lamentavelmente, no meu curso de técnico de segurança deixou a desejar que eu pudesse já entrar numa empresa com alguns conceitos a mais. A minha engenharia de segurança, a minha graduação em mecânica, minha graduação em produção, minha pós-graduação em segurança do trabalho, eu também não aprendi muita coisa em segurança do trabalho. Então, isso daqui possa somar na vida profissional das pessoas. Depoimento que nem o seu, de dizer da importância de uma prancheta, da importância de um megafone, né? E, cara, eu tenho, é o que eu disse no início, eu tenho algumas imagens, né? Da nossa vida ali, quando eu comecei, tínhamos um único K6 2500 com vários disquetes, uma caixinha de disquete onde a gente arquivava os nossos materiais, as pastas que ficavam ali. Na época, quem era o menor aprendiz, não, que hoje é menor aprendiz? Não é menor aprendiz, aqui não é patrulheiro. Como que o Itaú chama? Não é guardinha, não é patrulheiro? Não, na realidade a gente chamava de boy, né? Tinha um menino que era o Fabrício que nos ajudava lá na organização. Mas era o programa Bom Menino. Bom menino. Mas existe ainda? Existe o menor aprendiz agora. Eu acho que porque mudou muito a questão de legalização, sim, né? Sim. Me parece que agora é o menor aprendiz. Menor aprendiz. E ali que a gente conseguia. E ali ele era o Fabrício, que na época, eu acho que a gente ficava ali trocando ideia, porque eu era o cara que era estagiário e não era estagiário, e ficava ali meio perdido, né? Começando carreira, no meio de uma massa de estrutura, com profissionais de extrema importância ali, referência, né? E, olha, isso daqui me voltou alguns anos da minha vida. Eu acho que esse papo aqui fez que a gente resgatou esse papo. Eu acho que outros papos teremos. Lembrando que hoje, dia 27, é o dia do profissional de segurança do trabalho, né? O profissional de segurança do trabalho, quando eu falo engenheiro, técnicos, auxiliares, eu comecei como auxiliar, eu fui estagiário, auxiliar e técnico. Muitas vezes a pessoa já quer ir para a Tec Segurança, ganhar piso salarial, benefício, Muitas vezes a gente não tem tudo isso. Depois eu tive a oportunidade de ir para uma terceirizada na parte elétrica, depois fechei aqui o meu ciclo na região, trabalhando na Giáquero, né? Hoje, uma big de uma estrutura Giáquero com o pessoal ali. Então, a gente precisa muito dessa sinergia, dessa troca de experiência. Eu acho que isso soma muito. Eu acho que o projeto que a gente tem aqui de trazer esse conteúdo, ele vai agregar muito à vida de uma pessoa que está iniciando carreira. Ou até mesmo sirva de reflexão para quem já está no mercado. Porque a roda gira.
É isso aí. A roda gira. Deixa eu arrumar meu microfone. Meu irmão, obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo, parabéns pela família, parabéns por tudo que você fez. E a questão de dizer o seguinte, eu ainda tenho muita bala na agulha, eu não tenho dúvida disso, não. Eu não tenho dúvida disso, não. O que a gente precisa é somar as forças e, cara, e tem muita coisa para entregar ainda. Existe muita sombra. O sol é para todos, a sombra para quem merece. Existe muita sombra para muitos profissionais da nossa área. Não é porque eu já tô com meus cabelos brancos ou não, né? Ou eu ainda já tenho muita experiência, eu quero, cara, se você pensar na possibilidade, oportunidades tem muita. É isso aí, a gente tem que ser útil, né, Paulo? Tem que ser, tem que ser. Vamos finalizando mais essa edição, agradecendo a todo mundo pela essa estreia e lembrando que todas as semanas, até dia 27 de dezembro, teremos um programa que é o CIPAcast. São 5 temporadas. Valeu? Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Paulo. Valeu, gente. Valeu.